Bom, olá, eu me chamo Bernardo Cardial Tarzé e eu vou apresentar nesse vídeo aqui para vocês o trabalho que foi realizado durante a minha graduação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro sob orientação do professor Licarion. Tá? E ele é intitulado Chemometrics WebEx e a gente realizou dentro desse projeto 2 trabalhos durante esse meu processo de graduação. Bom, começando, eu gostaria de introduzir rapidamente o conceito de quimiometria. A quimiometria ela é uma área no campo da química que engloba química, obviamente, a matemática e também a estatística. Quando a gente olha esses 3 campos que, no primeiro momento, podem parecer desconexos ou poucamente relacionados, a quimiometria ela vai se encaixar exatamente no ponto central, na interface central desses 3 campos de estudo. Tá? E quando a gente trabalha com quimiometria, a gente tem que entender o processo quimiométrico como um todo. Tá? Ele começa sempre com uma pergunta, como toda boa metodologia científica, a gente começa com uma pergunta. Em seguida, a gente faz um planejamento do experimento, coleta os dados, analisa esses dados de maneira exploratória e aí julga se os dados são bons ou se eles não estão aptos a serem utilizados. Se eles não estiverem aptos a serem utilizados, a gente vai verificar se existem dados faltantes. Caso sim, realizar a imputação desses dados, que é uma simulação de dados que poderiam estar ali, mas estão faltando, e depois realizar o pré-tratamento desses dados. Novamente, vamos voltar para reanalisar esses dados, julgar se agora eles estão adequados e caso agora eles estejam adequados, a gente passa para uma tarefa de classificação ou de calibração. Tá? E aí, como é que a gente vai realizar a quimiometria? Hoje em dia, se eu quero aplicar quimiometria na minha pesquisa, quais são as minhas opções? Bom, a primeira opção ela é utilizar softwares pagos. Tá? Então, a gente vai investir uma quantia de dinheiro no software pago, desenvolvido por uma empresa particular, tá? Como, por exemplo, o PLS Toolbox ou então o Unscrambler, que são softwares licenciados, com licença, certo? E aí ele vai oferecer para você uma interface gráfica de fácil visualização em geral, que você consegue apenas facilmente se adaptar a ela e utilizar seus recursos, certo? Mas é necessário você adquirir a licença do programa. Tá? A outra opção é a gente utilizar um software de programação, com uma linguagem de programação, certo? Que pode ser pago também, como é o caso do MATLAB. Nesse sentido, a gente já ganha muito na quimiometria por poder fazer ajustes nos algoritmos que a gente vai estar utilizando, certo? A gente vai poder fazer ajustes nos parâmetros de maneira mais específica. É muito mais simples a gente poder adaptar os métodos utilizando uma linguagem de programação. Mas, no caso do MATLAB, a gente continua com o problema de que ele precisa de uma licença, certo? E também precisa de uma certa expertise em programação. E a terceira opção é simplesmente utilizar softwares gratuitos, como é o caso do RStudio, aqui roda a linguagem de programação R, é muito voltada para a estatística, então ela tem ferramentas muito importantes na área de estatística, ou o Python, que é uma ferramenta também que está crescendo bastante e está sendo utilizada aí nesse âmbito da quimiometria também de forma mais recorrente atualmente. Mas o grande problema ele continua. A gente precisa de um conhecimento de linguagem de programação para poder aplicar esses conceitos. E aí, pensando nessas barreiras que podem impedir a aplicação da quimiometria, como, por exemplo, o conhecimento ou o domínio pleno de uma linguagem de programação, tá? Ou então a verba disponível para a nossa pesquisa de ser alocada no programa pago, no software pago de licença, a gente elaborou esse projeto, que foi desenvolvido ao longo de alguns anos, está em desenvolvimento ainda, tá? E uniu softwares gratuitos de programação, como o R, o RStudio e o Python, junto com o Shiny. O Shiny ele nada mais é do que uma ferramenta para desenvolvimento de interfaces gráficas. Então, a gente se comprometeu a aprender a programação, implementar esses métodos em uma interface gráfica, fazendo com que o usuário final, nosso trabalho, não necessite do conhecimento em programação. Tá? E aí a gente misturou tudo isso no nosso caldeirão e surgiu o
surgiram os nossos aplicativos, tá? Os nossos Chemometric Web Apps. Então, quando a gente olha para os nossos aplicativos, quais são os grandes diferenciais deles? Ok? Primeiro de tudo, eles são gratuitos, né? As nossas interfaces elas são gratuitas, são de livre acesso, então não precisa realizar nenhum pagamento, nem nada do tipo, elas estão gratuitamente disponíveis na internet, no site do laboratório, né, no GitHub, com código e tudo mais. Elas são fáceis de usar. Então, durante o nosso desenvolvimento, a gente estava sempre pensando na facilidade de uso dessas interfaces. Afinal, um dos nossos pilares do desenvolvimento era democratizar e facilitar o ensino e a aplicação da quimiometria. Então, são interfaces com facilidade, fáceis de serem utilizadas. Tá? Elas são completas. Então, apesar de serem muito fáceis de utilizar, a gente não pensou em remover nenhum algoritmo, nenhum modelo, nenhuma ferramenta que possa ser considerada complexa demais. Então, todas elas estão disponibilizadas na interface. A gente não fez essa remoção a fim de simplificar em excesso o nosso trabalho. Elas foram desenvolvidas por químicos. Então, tanto eu quanto o professor Licarion, somos químicos e tivemos sempre em mente os problemas enfrentados pelos químicos, os problemas apresentados pelos dados químicos na hora de desenvolver as nossas interfaces. Então, elas são voltadas para a resolução de problemas químicos. E um diferencial a mais é que elas são portáteis. Então, a gente consegue, de duas formas, certo? Hospedar ela na internet. Então, qualquer dispositivo que tenha acesso à internet pode ser utilizado para acessar e utilizar as interfaces nossas que foram produzidas. Então, isso garante uma portabilidade muito importante, né, na aplicação da quimiometria. Tá? Isso pode ter algumas implicações muito interessantes, principalmente quando a gente está pensando em levar trabalhos de análise a campo, com instrumentos portáteis, com imagens digitais, certo? Então, a gente garante uma portabilidade nesse sentido. Não necessitam de instalar o R. É uma possibilidade você rodar as interfaces no R, afinal o código delas é aberto e está disponibilizado. Então, caso você queira baixar e fazer modificações para uso pessoal do código, isso está disponível. E você não precisa, na verdade você precisa instalar o R para rodar ela. Mas caso isso não seja da sua vontade, caso sua utilização seja apenas uma aplicação rápida, ou então apenas o ensino, você não necessariamente precisa instalar o R. A gente já consegue disponibilizar essas interfaces, esses aplicativos, como executáveis de computador. Então, eles rodam como se fossem aplicativos de computador. Bom, e onde é que naquele fluxograma simplificado as nossas interfaces atuais, pelo menos as que eu desenvolvi durante a minha graduação, elas entram nesse processo? Tá? A primeira delas, que é a de análise descritiva e pré-processamento, entra exatamente na parte do tratamento de dados. Então, ela realiza tarefas relacionadas ao tratamento dos dados. E aí, como é que a gente faz para utilizar essa interface? Bom, a gente primeiro precisa coletar os dados. Então, a partir do momento que a gente tem esses dados coletados, a gente pode organizar eles dessa forma, certo? As amostras elas vão aparecer em linhas e as variáveis vão estar aparecendo nas colunas, tá? Os dados eles podem apresentar índices de classe, dependendo do seu trabalho. Então, isso é uma ferramenta que está implementada. Okay? E eles podem estar organizados em arquivos de qualquer um desses tipos que está apresentando aqui. TXT, CSV ou qualquer tipo de formato referente ao Excel. Okay? E aí, a partir do momento que a gente entra com os dados nessa nossa primeira interface, é possível fazer uma análise, por exemplo, descritiva. Então, a interface apresenta um mapa de correlação entre variáveis, que pode ser muito importante, principalmente quando a gente está lidando com dados discretos. Tá? A gente tem uma ferramenta de identificação de dados faltantes e vou apresentar posteriormente correção nesse sentido, tá? Mas a identificação de dados faltantes. A gente apresenta alguns testes de normalidade que podem ser importantes, dependendo do tipo de teste ou do tipo de algoritmo que vai ser utilizado para fazer a análise a posteriori. Okay? E a gente apresenta uma ferramenta de análise descritiva por variável. Então, se você quiser analisar o comportamento de uma única variável, boxplot, ferramentas de análise descritiva em geral, isso também está implementado. E caso seus dados apresentem uma divisão por classe, ela vai ser realçada
nesse sentido. Então, você pode fazer essa análise por variável e ver como cada uma das suas classes se comporta nessa variável. Tá? Temos também a parte de imputação dos dados. Então, se a gente faz uma identificação de que há dados faltantes no nosso conjunto de dados, a gente consegue realizar a imputação ou remoção desses dados. Caso você queira remover os dados, é possível fazer isso de maneira automática. Então, por exemplo, você pode setar um limite de onde, se eu tiver 75% dos meus dados faltando, aquela variável vai ser removida de forma automática. Tá? Mas, se for do desejo você fazer a imputação desses dados, a gente apresenta algumas ferramentas disponíveis nesse sentido. Tá? A primeira é mais simples, então são ferramentas mais simples, como substituição por zero, né? Apenas para o algoritmo poder rodar sem estar aquele valor faltante, tá? Substituição pela média, enfim, ferramentas mais simples. Temos algumas ferramentas que realizam imputação por reconhecimento e algumas ferramentas que realizam a imputação de forma iterativa. Tá? Além disso, a gente apresenta diversos pré-tratamentos para esses dados. Então, esses pré-tratamentos eles podem ser realizados em dados espectrais, por exemplo. Então, a gente tem ferramentas de alisamento e derivatização. Tá? A gente tem ferramentas para seleção de regiões de interesse. Tá? A gente consegue fazer recorte nos espectros, a gente consegue realizar remoção de spikes, por exemplo. A gente tem algumas ferramentas, a gente tem uma ferramenta de alinhamento de pico para dados de RMN e dados de cromatografia. Então, o algoritmo que está implementado é o PTW, que é o Parametric Time Warping, e a gente consegue realizar ele por intervalos ou no cromatograma como um todo. Tá? E algumas ferramentas de normalização também estão implementadas. Beleza? E a gente também tem a parte de pré-processamentos. Então, mais utilizado para dados discretos na indução de normalidade. E, em caso de dados discretos ou espectrais, a gente tem a centragem e o autoescalonamento implementados, que são ferramentas que são bastante importantes quando a gente for implementar algum algoritmo posteriormente. E a segunda interface que foi desenvolvida ainda durante a graduação é a interface de análise exploratória e redução da dimensionalidade. E ela entra exatamente na parte da realização de análise exploratória. Tá? Mas, como esse fluxograma é simplificado, a gente não leva em consideração também a parte de redução da dimensionalidade, que pode ser uma ferramenta muito útil caso a gente queira fazer uma fusão de dados, por exemplo, tá? Ou então analisar algum tipo de variância de variação do nosso conjunto de dados. E aí, nossa segunda interface, ela pode receber os dados da mesma forma da primeira. Tá? As interfaces são capazes de se comunicar, então você pode exportar os dados e um tipo de arquivo específico das interfaces para importar ela na segunda ou nas outras interfaces que estão ou serão desenvolvidas futuramente. E o que essa segunda interface era capaz de fazer? A gente tem alguns testes sobre adequação, teste de identificação de outliers, teste de homogeneidade, que são importantes antes da gente aplicar algum tipo de algoritmo. A gente tem uma redução da resolução, então se o seu dado for muito pesado, tiver uma resolução altíssima e excessiva, é capaz de realizar essa redução. A gente tem ferramentas de compressão e filtros, então filtros de baixa variação ou de alta correlação e compressão do tipo wavelet também estão implementados. Tá? Diversos tipos de ferramentas wavelet estão implementadas. A gente tem análise por clusters, então a gente consegue realizar o HCA e o K-means, por exemplo. E uma ferramenta interessante é que a gente pode utilizar os clusters gerados por essas ferramentas como índice de classe para fazer as análises exploratórias que também estão implementadas na interface. Então a gente tem ferramentas não paramétricas, como o kernel PCA, o TSNE, o MTS e o Isomap. E a gente também tem as mais comuns, que são as ferramentas paramétricas, como o PCA, PCA robusto, análise de fatores e análise de componentes independentes. Tudo isso implementado, disponível e publicado. Tá? Então é basicamente isso. Esse foi o trabalho que foi realizado durante a minha graduação, sob a orientação do professor Ricarion. Tá? É isso, meu contato está aqui. E para outras informações, tutoriais, acesso às interfaces e acesso aos códigos, tudo isso pode ser acessado através do site do laboratório do ltap.com. Ok? Muito obrigado. E é isso.